Porque há 8 anos atrás, eu estava lá, né? Graças a Deus. Só para vocês entenderem, quem é novo, está vindo pela primeira vez. Eu sou membro da comunidade de Canção Nova há 22 anos. E no ano de 2006... eu comecei com um discernimento no coração, pensando em fazer algo diferente pela juventude. Como eu tinha vindo de uma experiência salesiana, estava na Canção Nova, muito realizado dentro da comunidade, trabalhando ardentemente pela salvação da juventude. Só que, com o andar da carruagem, o meu coração queria mais. E eu achava que dentro da Canção Nova já não havia mais espaço para esse meu desejo. Por mais que eu realizasse dentro da comunidade, e na minha cabeça eu tinha umas ideias assim meio malucas de trazer um novo, talvez uma comunidade nova, com outro nome, que se dedicasse de forma exclusiva, integral, pela salvação da juventude. Era meu sonho. Então eu tentei sair da Canção Nova em 2007. E junto com essa minha saída eu levei, não da Canção Nova, alguns jovens com quem eu tinha contato, para fazer essa experiência comigo. E fomos em 13, comigo 14. Fomos para uma cidade do interior do estado de São Paulo, que se chama Caraguatatuba. E ali o bispo local me colocou para ser pároco de uma igreja. E ali dentro daquela paróquia eu descobri que não era o que eu queria. Por mais que eu desejasse ardentemente ficar ali com a juventude, só que eu percebia que a paróquia, ela me limitava muito no meu trabalho. Tanto que a paróquia fez um retiro durante um ano inteiro para a juventude, e eu pude ir nesse retiro umas 2, 3 horas no máximo, estar com eles. Foi quando, verificando em meu coração, eu descobri que meu lugar não era na paróquia e que meu lugar também não era naquele novo que eu queria estabelecer, que era aquela comunidade. E aí decidi voltar para a Canção Nova, no ano de 2008. Estou fazendo rapidinho mesmo. Voltei para a Canção Nova em 2008, só que eu morava em Cachoeira Paulista, até então, antes de sair da comunidade, e o padre disse que eu estava sendo transferido para São Paulo, capital. Eu lembro que eu perguntei para o padre Jonas: padre, o que eu vou fazer em São Paulo? Falei: olha o meu tamanho, sou tão pequenininho. Aí o padre disse a mim: você vai a São Paulo, estamos te enviando. Eu lembro disso com muita clareza, como o profeta Jonas a Nínive. Meu filho, Deus tem um grande povo para salvar em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, com a cara e a coragem. Realmente, quando eu cheguei em São Paulo, eu achava tudo muito grande e eu muito pequeno diante daquela grandiosidade. E na nossa casa de missão, ali em São Paulo, nós não tínhamos um trabalho específico com a juventude. Aí eu procurei o responsável da missão ali em São Paulo e eu pedi licença para dar início a um trabalho com a juventude. Aí ele me disse: o senhor pode começar o trabalho. Quem passou pelos números, a história é contada em pedaços. Realmente, quando chegou aqui, disse: o padre reuniu 4 jovens. O Léo, mas a Cíntia me disseram que eram 5. Eu não lembrava da 5ª pessoa. Mas que ficou mesmo foram eu e mais 3. Eu convidei para começar um grupo comigo. Eu não conhecia quase ninguém em São Paulo. A missão não tinha um trabalho à noite com a juventude. Em São Paulo,
Tudo que se for fazer tem que ser à noite, porque a maioria das pessoas trabalham. Então quem frequentava a casa da Canção Nova em São Paulo, como as atividades eram durante o dia, eram pessoas idosas, aposentadas ou pessoas desempregadas. Então o número de jovens na casa era muito pequeno. Quando tínhamos evento, como hoje, então apareciam alguns jovens, mas durante a semana eles desapareciam. Aí eu peguei, com aquela inquietação, já tinha tido a liberação para começar o trabalho, mas eu não tinha ninguém visto. Celebrei uma missa que nós celebramos todas as quintas-feiras. Quando eu terminei a missa, tivemos um louvor. Antes do louvor teve intervalo e ia ter a missa. Nesse intervalo do louvor, eu estou saindo para o lado da lanchonete e uma garota está entrando. Nunca tinha visto ela na minha vida. Vi naquele exato momento. Na hora que eu passei por ela, ela passou por mim, eu agarrei no braço dela assim. Vou fazer o teatro agora. Você está vindo e eu estou indo. Oi, tudo bem? Ela respondeu assim, tudo bem mesmo. Falei, qual o seu nome? Aí ela respondeu, Cíntia. Falei, Cíntia? Ela, Cíntia. Eu falei, eu queria te fazer um convite. Nunca tinha visto ela na minha vida. Primeira vez estava vendo. Queria te fazer um convite. Ela, qual convite? Eu disse assim, você não quer começar um grupo de jovem comigo? Aí ela disse, quero. Eu falei, sério, você quer? Ela disse, quero. Quando? Aí eu não sabia nada, porque eu tive que inventar tudo na hora. Eu falei, sexta-feira que vem. Aí ela disse, que horas? Eu falei, 7 horas da noite. Aonde? Falei, na capela da Rádio América. Tudo inventei na hora. Aí ela disse, sexta-feira, que horas? 8 horas. Eu estarei lá, padre. E aí, ela se foi. Perguntei o nome dela, falou que era Cíntia. Já sabia que tinha a Cíntia, que está comigo nesse grupo. E aí, naquele final de semana, antes da sexta-feira, nós tivemos um evento em São Paulo. E aí tinha um rapaz que era candidato à comunidade de Canção Nova, como os candidatos aqui, chamado Eduardo. Chamava ele de Du. Lá no evento, encontrei com o Eduardo num dos corredores assim do Ibirapuerinha. Aí peguei ele no braço e falei, você não quer começar um grupo de jovem comigo, não? Quando? Sexta-feira, aonde? Capela da Rádio América. Que hora? 8 horas. Estarei lá, pá. Aí na mesma hora chegou o Léo, que eles já se conheciam. E aí, padre, convida o Léo também. Eu falei, Léo, você não quer conversar? Aí falei tudo de novo, o Léo disse. E aí sexta-feira estávamos nós lá. Conheci o Léo naquele exato momento e conheci a Cíntia nessa saída. E fomos para essa capela rezar. Éramos todos novos. Não tínhamos amizade, envolvimento uns com os outros. Porque eu estava conhecendo eles naquele exato momento. E eu lembro, não tínhamos violão. Escutem isso, pessoal lá de Cidade Nova, Pau Ferro, Atalaia. Nós não tínhamos violão. Não tínhamos ministério nenhum. Éramos nós com nós. Um cantava, um desafinava, ia para lá, outro ia para lá. E a gente ia tentando se ajustar ali naquele grupinho. E é interessante, foi a primeira reunião nossa. Na segunda reunião, eu comecei um desafio. Que nem sei se aqui se vive mais. Como eu não participo de todas as reuniões. Mas o desafio que eu fiz entre nós é que na próxima sexta-feira cada um se comprometesse de trazer mais um. E aí nós realmente nos comprometemos, éramos 4, na próxima sexta-feira já estávamos em 8. E aí, o que vocês faziam, padre? Nós íamos para essa capela, muito pequena, o tamanho desse quadradinho aqui, ó. Ficava o altar e a gente ficava aqui. Então, quando chegou mais, ficou meio cheinho ali já, os 8. Na próxima, não sei se chegou aos 16, mas pelo menos uns 12 já éramos ali naquela capelinha. E rezávamos, adorávamos Jesus sacramentado, rezávamos. Eu lembro um dia, recordando com o Léo e a Cíntia e o Du, de uma oração que nós fizemos muito ousada. Eu acho que foi muito ousada, porque nós não tínhamos nada, só éramos aquele grupinho ali rezando. E eu disse para os meninos, levanta as mãos para São Paulo, capital.
Aí cada qual pegou um lado da capital. Eu falei: peçam São Paulo para nós, peçam. Comecei a orar pedindo São Paulo. E nós começamos a orar pedindo São Paulo, na ousadia da fé. E clamávamos pedindo que São Paulo fosse nossa na oração. E Deus considerou essa oração. E aí eu lembro que essa capelinha ela ficou muito cheia, começou a ficar a gente fora de tão cheia que era a capela. Desse tamanhozinha. Começou a ficar a gente aqui na porta. Eu disse: olha, a próxima reunião acho que está ficando muito cheio. Nós não poderíamos ir para a sala de recepção, que é um pouquinho maior. Aí combinamos de ir para a sala de recepção. E aí as pessoas elas iam vindo. Como a proposta era traga mais um, então elas iam vindo. Sem mais nem menos, sem ministério de música, repito, elas vinham. E ali nós, só para vocês entenderem por que a gente costuma conviver depois do grupo. Tem um porquê nós convivemos. Como nós era sexta-feira a reunião, todo mundo vinha do serviço em São Paulo, direto para aquela reunião. Todo mundo vinha com a barriga vazia. Acabava a reunião, a gente combinava: vamos comer alguma coisa? E nesse comer alguma coisa, os Habibs de São Paulo andamos todos. Habibs, McDonald's, a gente tinha todos os mais baratinhos também que a gente ia encontrando, a gente catava para ficar. Então nós começamos toda sexta-feira, após a reunião, nós íamos para conviver e para comer. Que todo mundo vinha do serviço com fome. E aí ficou uma prática dos jovens sarados, a convivência pós-grupo. Não é porque inventou, não, ela surgiu com essa motivação. Comíamos e depois íamos conviver. Essa sala ficou muito cheia também, mas não tínhamos para onde ir. Nessa época, a Canção Nova adquiriu um espaço 10 vezes maior do que isso aqui. Acho que só o espaço coberto cabia 6.000 pessoas debaixo. Era bem grande. E aí eu pedi licença para o responsável da missão, se o nosso grupo que reunia aqui poderia ser transferido para esse local que já era monstruoso. Como não éramos também tanto, fomos para a garagem daquele espaço. Eu lembro que a garagem encheu. Aí saímos da garagem, fomos para uma sala um pouquinho maior, a parte de baixo. E a sala ficou cheinha e quente também, igual aquele dia que fizemos a reunião ali. A gente quase acabou. E aí terminamos. Ficamos pequenos ali também. Aí eu propus para subirmos para o palco, que era monstruoso. Era usado por uma igreja lá em São Paulo, uma igreja evangélica. E aí nós alugamos. E aí nós continuávamos ali nos reunindo. Não tínhamos nome. Era o grupo de jovens da Canção Nova. A Canção Nova, quando adquire esse espaço, ela batiza esse espaço, dando uma homenagem ao Padre Léo, dizendo que batizaria aquele local como Centro de Evangelização Padre Léo Pereira. E um dia, quando saímos de cima do palco, aí também ficamos grande o grupo, aí descemos para o meio, porque aí já ficamos perdidos, que era muito grande para pouca gente dentro daquele espaço, mas não tinha outra saída para nós não. E aí nós nos reunimos, e eu lembro, como nós não tínhamos grupo, eu levei para uma das reuniões a proposta: filhos, nós não temos nome, nós estamos debaixo dessa cobertura, em homenagem ao Padre Léo. O Padre Léo escreveu um livro chamado Jovens Sarados. Vocês aceitam que nós nos batizemos como Jovens Sarados, como uma homenagem ao saudoso Padre Léo? Aí foi unânime na hora, todo mundo aplaudiu, concordou. Por esse motivo é que nós nos chamamos de Jovens Sarados. A origem é por causa desse centro de evangelização, e ele era em homenagem ao saudoso Padre Léo. A Canção Nova não fica muito tempo com esse espaço, porque o aluguel era muito caro. E nós não tínhamos dinheiro para pagar. Tivemos que devolver esse espaço. O grupo já estava com mais de 100 jovens. E agora, vamos para onde? Fomos para a igreja do Líbano, onde a Canção Nova celebra toda segunda-feira. Quem assiste o Padre Adriano Zandoná, naquela igreja. Só que chegando naquela igreja, 100 jovens falando alto, como vocês falam, brincando. O pároco daquela igreja, que era libanês, não gostou muito da nossa presença. E aí falou para a responsável dos eventos ali da casa de missão, que não nos queria mais ali.
Aí ela chegou para mim e disse: padre, o padre não quer mais a presença de vocês aqui. Aí eu olhei para ela e disse: e eu vou para onde agora com todos esses jovens aqui? Ela disse: eu não sei, eu só sei que ele não quer vocês mais aqui, e nós não podemos brigar, porque o espaço é deles. Eu disse: meu Deus, e agora? O grupo vai se acabar. Aí eu reuni o pessoal da coordenação e disse: filhos, aconteceu esse fato, eles não nos querem, mas eu recebi licença para nós nos reunirmos em qualquer lugar. Se vocês conseguirem um espaço aqui em São Paulo. Aí começamos a correr atrás de uma possibilidade. E achamos uma igreja desativada mais ou menos. Não tão desativada porque tinha padre. Mas muito largada, muito abandonada. Atrás do antigo Play Center, em São Paulo. E eu fui conhecer esse espaço. Entrei, olhei, achei tudo muito sujo, muito largado. De primeira mão não me agradei. Mas quem não tem cão, caça com gato. Nós não tínhamos uma outra saída. Ou entrávamos naquele espaço, ou nós nos acabaríamos ali mesmo, porque a gente não tinha mais para onde ir. Tínhamos a boa vontade, mas não tínhamos mais lugar. Sabe como é que chamava a paróquia? Paróquia Nossa Senhora das Angústias. Nome que eu nunca gostei, mas tudo bem. Eu ia para lá, o nome não me atraía. Mas eu ia, Nossa Senhora da Angústia estava lá e eu ficava lá. E aí, como começou a acontecer as missões? Grupos de jovens começou a vir. Vocês são do mesmo local? Eles 3 aqui, com mais 4 meninas, começaram dando exemplo. Começaram a vir lá do bairro Marcos Freire 2. Começaram a vir nossa reunião era domingo à noite, como hoje. Todo domingo à noite eles viam a cidade de Tiradentes, São Bernardo dos Campos. Eu falei: meus filhos, vocês viajam quantas horas para chegar no grupo? Ah, padre, mais ou menos 1 hora e meia. Eu falei: tudo isso? Tudo isso. Aí um dia eu disse assim para eles: por que vocês não começam esse mesmo grupo que fazemos aqui, lá na paróquia de vocês? Pode, padre? Eu falei: se eu não podia, agora pode. Fala com o padre de vocês, se o padre aceitar, a gente começa a missão lá. O trabalho, a gente chamava missão não, começa o grupo lá. E aí falaram com o padre, o primeiro padre, Padre Maria José, ele acolheu. José Maria, ele acolheu. E aí começou a primeira missão, cidade de Tiradentes, em São Paulo. Não é uma missão expressiva, mas está lá até hoje, graças a Deus, meus filhos. E aí começou a vir, eu lembro que eles vinham em 11 de São Bernardo dos Campos. Eu fiz a mesma proposta, vocês não querem começar lá? Eles procuraram um padre acolheu também a proposta, e eles começaram a missão em São Bernardo dos Campos. Teve um evento em Cachoeira Paulista, nós já trabalhávamos com os maranatás. Alguns meninos convidaram pessoas de longe para vir fazer o Maranatá. Então veio pessoas de Cuiabá. Aí o rapaz nos conheceu, gostou da gente e disse: padre, eu vou levar um ônibus para o carnaval de vocês. Falei: sério, de Cuiabá? Aí trouxe povo de Cuiabá. Não veio um ônibus, mas veio uma van. E aí quando eles fizeram Maranatá, ficaram como vocês ficam, empolgados, e levaram a proposta para Cuiabá. E aí começou Caraguatatuba, suas missões mais antigas. E daí não parou mais. Hoje o Danilo está onde, Gabi? Não está aí não. É na Bahia. Sebrau, Sabrol, Seabra. Danilo está em Seabra hoje, por exemplo, dando pontapé aqui na Bahia. Hoje nós estamos inaugurando a missão de Hortolândia, São Paulo. Não parou mais. Padre, quantos grupos de jovens sarados oficialmente vocês são hoje? Graças a Deus, nós, até então, quando o Claudinei assumiu agora, Claudinei disse que oficialmente nós estamos com 86 missões. Aplaudo o número. 86 grupos.
Mas o meu desejo é que até setembro nós fechemos a casa dos 100. Se Deus quiser, nós chegaremos aos 100 grupos até setembro. Estou rezando para que o Senhor nos dê essa graça de chegarmos aos 100 jovens, 100 grupos, 100 missões. E aí eu quero ir encerrando dizendo, qual é a nosso objetivo por excelência? A nossa missão por excelência, para você que está vindo pela primeira vez. Nada mais, nada menos do que salvar almas. Uma vez que a nossa foi salva, nós queremos que outras pessoas experimentem dessa salvação. Se o padre fosse abrir aqui o microfone para vocês escutarem alguns testemunhos, é que o tempo não é suficiente para hoje, para você entender por que a gente não para, porque essa loucura dentro dos nossos corações, de acabando o acampamento, de ficar aqui com vocês até a hora que for necessário, estando com vocês nessa loucura. Primeiro eu padre acredito no meu pai fundador, Padre Jonas Abib. Eu tenho consciência dentro da minha alma que Jesus está voltando. Essa consciência ninguém tira de mim. Jesus está voltando, ele está muito próximo de chegar. Quando que é, eu não sei, mas que ele está chegando, ele está chegando. E quando ele chegar, é o meu desejo que ele reconheça muitas almas salvas pelos jovens sarados. Esse é o meu sonho. Que nosso Senhor, quando ele vier, ele diga aos jovens sarados: obrigado, obrigado. Ele diga a você, não eu, padre, o Senhor diga a você: obrigado, 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 obrigado. A cada um, por aquilo que você fez. Eu estou aqui, e as missões, graças a Deus, elas não param de nascer. Elas não dependem de mim. Elas dependem do sim de vocês, para que a graça aconteça. Imagina um ser humano feliz, mas muito feliz, muito realizado. Imagina. Eu não sei se esse ser humano feliz, muito realizado, é mais feliz do que o padre Edmilson, mais realizado do que eu. Ele pode ser, mas a gente vai disputar essa felicidade, essa realização. Mas a minha realização, ela está em vocês. Quando eu vos vejo dando uma resposta para Deus, independente de mim. Eu sei que um dia eu vou ter que partir de Aracaju, não sei quando, mas eu sei que um dia eu vou embora daqui. Mas quando eu sair de Aracaju, eu quero sair com a consciência em paz, como o apóstolo Paulo, que em Aracaju eu combati o bom combate da fé. Guardei a minha fé também em Aracaju. Esse é o meu desafio. A minha cobiça não é nada mais, nada menos do que as almas.